Olha, quando a gente pensa na história de Jó, a primeira coisa que vem à mente é sofrimento, né? Mas a história é muito, muito mais profunda. Pensa nela como um drama de tribunal, só que em uma escala cósmica. É um julgamento que acontece lá na corte celestial para responder uma pergunta central. Será que a fé humana é de verdade? Ou é só interesse, uma troca de favores? É esse caso celestial que a gente vai analisar agora. E para começar, vamos ver de onde vem a reputação de Jó. Não é de um amigo, não é de um vizinho, é do próprio juiz supremo. Logo no início da história, é Deus quem apresenta Jó, quase como sua principal testemunha, sabe? O padrão ouro da retidão aqui na Terra. Imagina só o peso de um elogio desses vindo da mais alta instância possível. A vida de Jó então se apoiava em dois pilares gigantes. De um lado, um caráter que, nossa, era impecável. E do outro, uma riqueza absurda. Ele era o homem mais rico de todo o Oriente. E é exatamente aí, na conexão entre a virtude e a riqueza, que toda a questão vai ser testada. Então, vamos focar um pouquinho na primeira parte do nosso caso. Quem, afinal, era esse tal de Jó? Ele não era só um cara bom não, hein? Ele era o exemplo máximo de tudo que se esperava de um homem de fé e integridade. E o que é fascinante no caráter de Jó é como tudo se encaixa. Íntegro fala do que ele era por dentro, sabe? Um coração puro, sem fingimento. Reto já descreve as ações dele, como ele tratava os outros, com justiça. E ainda por cima, era um pai super preocupado com a vida espiritual dos filhos, sempre orando por eles. Era uma virtude completa, que vinha de dentro para fora. E aqui, a história dá uma virada de 180 graus. A gente sai daquela vida tranquila do Jó na Terra e, de repente, estamos no meio de um diálogo super tenso lá na corte celestial. É nesse momento que o julgamento começa pra valer. Mas antes de seguir, um ponto que é crucial entender. O personagem que aparece agora não é o diabo com chifre e tridente que a gente imagina. O termo em hebraico, a-Satã, quer dizer literalmente o acusador ou o adversário. A função dele ali é a de um promotor de justiça. Alguém que testa, que desafia se as coisas são justas mesmo. Ele faz parte da corte divina, não é um rebelde agindo por conta própria. E esse promotor, então, apresenta o seu argumento. E a acusação é, nossa, direta e muito poderosa. A fé do Jó não é de graça. Ele só serve a Deus porque vive cercado de proteção e de bênçãos. Em outras palavras, a devoção dele é um negócio, uma simples troca. A fé dele seria puro interesse. Essa acusação levanta a questão central do livro inteiro. Uma pergunta que, vamos combinar, ecoa até hoje. Será que alguém serve a Deus por nada? Existe fé de verdade? Uma fé que aguenta firme mesmo sem promessa de recompensa ou sem aquela proteção contra o sofrimento? Bem, agora vamos para a reviravolta na história. Deus aceita o desafio do acusador. E ao fazer isso, não é só o Jó que está sendo julgado, mas a própria lógica de Deus de abençoar quem é justo. A coisa ficou séria. E as regras do teste são bem claras. O acusador ganha a permissão para tirar tudo o que Jó tem. Absolutamente tudo, inclusive a família. A única condição, pelo menos nesse primeiro teste, é não tocar na vida do próprio Jó. Aquela cerca de proteção em volta dele foi removida. Então, o ponto-chave é este. O que está em jogo aqui é gigantesco. O Jó nem imagina, mas ele se torna o defensor de Deus aqui na Terra. O sofrimento dele ganha um propósito cósmico. Porque se a fé dele desmoronasse, não era só um homem que teria caído. Seria todo o sistema de justiça divina e a própria reputação de Deus que estariam em xeque. E aquilo que era só uma discussão teórica lá no céu se transforma numa realidade brutal aqui na Terra. O teste começa. E começa com uma velocidade e uma força que são simplesmente devastadoras. A primeira notícia chega, imagina a cena. O mensageiro chega correndo, sem fôlego, e conta que os sabeus atacaram e levaram tudo. As juntas de bois, as jumentas, que eram a base da agricultura dele, sumiram. A primeira parte da riqueza de Jó simplesmente desmorona. E o primeiro mensageiro mal termina de falar e já chega outro. Dessa vez, o desastre parece vir do céu. Um fogo de Deus queima 7.000 ovelhas e os pastores. Agora, o ataque já ganha um ar sobrenatural. O segundo mal respira e já vem o terceiro mensageiro. Outro ataque, dessa vez dos caldeus, leva o que restava da fortuna dele, os 3.000 camelos. Em questão de minutos, o homem mais rico do Oriente estava quebrado. E então vem o golpe final, o mais terrível.
Um quarto mensageiro chega com a notícia de que um vento muito forte, um tornado talvez, destruiu a casa onde os 10 filhos dele estavam e matou todo mundo. Tudo que ele tinha de valor, material e principalmente emocional, foi arrancado de uma vez só. O teste foi feito, o acusador tirou tudo. E agora? Todos os olhares, tanto no céu quanto na terra, se voltam para Jó. Como é que ele vai reagir? Será que a acusação de que a fé dele era puro interesse vai se provar verdadeira? Tenta imaginar por um segundo. Riqueza, status e, o pior de tudo, todos os seus filhos perdidos num dia só. O que uma pessoa falaria no meio de uma dor dessas? Uma maldição? Um grito de raiva contra Deus? Mas a resposta de Jó é a primeira e grande vitória nesse julgamento. Não é uma maldição, é um ato de adoração. Ele rasga as roupas, raspa a cabeça em sinal de luto, sim, mas ele se joga no chão e adora. Ele reconhece que Deus é soberano sobre tudo que ele tinha e sobre tudo que ele era. O resultado da primeira rodada do teste é claro: Jó não peca. E, importantíssimo, ele não culpa a Deus por nada. A teoria do acusador de que a fé de Jó só existia por causa das bênçãos caiu por terra. A fé dele se provou muito mais profunda do que seus bens ou até mesmo sua família. E isso tudo nos deixa com uma pergunta ainda mais profunda, que o resto do livro vai tentar responder. Se a fé não é um tipo de contrato que garante uma vida boa, uma vida protegida, então, para que ela serve? Qual é o valor de se ter uma fé assim desinteressada num mundo que é cheio de sofrimento? É uma pergunta que Jó, e no fundo todos nós, somos obrigados a encarar.